Vamos a ministrar nesta noite restaurando o altar da adoração. Restaurando o altar da adoração. Queridos irmãos, este texto é um texto maravilhoso, texto de Esdras. O texto que nós temos aqui à nossa frente, o texto bíblico, é uma verdadeira pérola das Escrituras. Esse texto aqui que nós escolhemos, que Deus tem falado aos nossos corações, ele bem que poderia ser um modelo para as nossas prioridades. Esse texto, ele apresenta um estilo de vida de adoração. Esse texto, ele pode ser entendido da seguinte maneira quando você olha para ele. O texto que nós lemos do capítulo 3, versículo 1 ao 6, ele apresenta aqui a unidade do povo, ele apresenta a restauração do altar como a prioridade máxima do povo, ele apresenta a retomada dos cultos e das festas, e ele também apresenta a prioridade do altar em detrimento, em lugar do templo, que até o momento estava em ruínas. No primeiro ano, e eu quero nesta noite realmente ser bem calmo com os irmãos, porque a gente vai caminhar por várias quintas-feiras neste tema. Você poderia repetir comigo, por favor, o tema desta noite: restaurando o altar da adoração. Eu acho que isso é preciso, meus irmãos. Abra, por favor, volte aí, Esdras capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. Tenha calma. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, diz a palavra de Deus no capítulo 1, no versículo 1, que o rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do profeta Jeremias, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Diz a Bíblia, o texto nos relata que Deus desperta o espírito deste rei, e ele, Ciro, declara abertamente, claramente para a nação aqui, o seu plano. Se você avançar um pouquinho no versículo 3, você vai ver que ele vai fazer uma declaração do seu plano, uma declaração do que ele pretendia fazer. Esse é um momento da nação que estava em cativeiro de muita alegria, porque Ciro, como um rei, autoriza que os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha roubado, sequestrado, quando ele levou cativo o povo de Jerusalém, o rei Ciro autoriza a todos esses utensílios a voltarem para Jerusalém novamente. Isso está aí dito no versículo de número 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa do seu Deus. Nabucodonosor, quando invade Jerusalém, ele causa o terror e ele profana o templo, leva os utensílios do templo e ele coloca dentro da casa do seu Deus. Quando este povo retorna, é um verdadeiro êxodo de pessoas que haviam
sido levadas para a Babilônia e agora elas estão voltando para Jerusalém. A quantidade, meus irmãos, de pessoas que voltaram do cativeiro, diz a palavra de Deus no versículo de número 64 do capítulo 1, foi de 42.360 pessoas. 42.360 pessoas. A Bíblia é clara no dado. E ainda diz mais, fora servos e servas, que foram 7.337. E agora vai uma palavra para os nossos amigos músicos, né? Além, os músicos entram aqui na ponta do além, porque diz, além de 200 cantores e cantoras. Meu Deus, né? Os músicos são, é antigo isso, viu, irmãos? Além, os músicos não estão nem contados aqui na quantidade geral de pessoas, eles estão dentro dos além de 200 cantores e cantoras, né? Dentro do texto sagrado. Mas nossa atenção nesta noite, nesta passagem, não será na construção, porque os irmãos vão perceber que na quinta-feira passada nós tratamos aqui sobre a necessidade de reconstruir. Foi isso que nós falamos. Mas hoje nós vamos falar, e ainda está dentro do nosso tema anual. O tema anual, estabelecido por Parnamirim, é o tema da expansão. Aqui em Horta Grangeira, nós estamos trabalhando com o tema reconstruindo muros, restaurando o altar e revitalizando a igreja. Esse tema da adoração está dentro desse tema geral. O tema aqui da sede de Pinhum, a nossa igreja mãe, é o tema da unidade. Eles estão trabalhando o tema da unidade. Então vocês vão perceber nesta palavra de hoje que está tudo interligado. E esse tema da adoração, este tema da reconstrução, ele passa por muitas áreas de nossa espiritualidade que precisam ser revitalizadas. Uma das áreas que precisa urgentemente ser revitalizada, ser tocada, é a área da nossa adoração. Por isso essa passagem se foca tanto em adoração restaurada, em obediência à palavra de Deus, que é o nosso manual, que é o nosso, a maneira de aprendermos a cultuar é através da Bíblia. E veremos também sobre esta prioridade. É prioridade máxima adorar, meus irmãos. Você precisa entender isso para a glória do nome do Senhor Jesus. O povo, dentro deste contexto aqui, havia passado 70 anos, irmã Eliana. Foram 70 anos de cativeiro. Eles estavam voltando para a reconstrução de Jerusalém. Esse texto é maravilhoso. Eles estavam voltando para a construção do templo. A gente vai ficar provavelmente hoje somente no versículo 1. Eu quero já que você volte para o capítulo 3. Mas eles estavam voltando aqui para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir a sua própria identidade espiritual que havia se perdido. Faziam 70 anos que eles estavam, aproximadamente 70 anos, que esse povo estava no cativeiro, meus irmãos. Estava a cidade de Jerusalém em ruínas, o templo estava destruído, e durante anos, este povo, o povo de Deus, não celebrava culto na cidade de Jerusalém ao Deus de Israel. A população estava, os pobres que ficaram em Jerusalém, estavam misturados. Era uma verdadeira mistura. Era um tempo de pobreza, não somente espiritual, mas de pobreza mesmo material, de insegurança, de oposição dos vizinhos. Nós vimos quando Esdras e Neemias, eles são bem interligados assim. Os irmãos vão ver
que mais para frente vão os povos da terra, que são os samaritanos, os edomitas, os amonitas, eles vão começar a perseguir o povo de Deus, a atrapalhar o povo de Deus. E o texto de Esdras 3 diz que, embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, havia este clima, além da pobreza, da insegurança, havia também este clima de medo dos povos daquelas regiões que samaritanos, edomitas e amonitas, que cercavam ali a cidade de Jerusalém. Durante esse tempo, em exílio, os costumes foram perdidos. Por isso que a gente bate tanto que o povo de Deus precisa estar reunido com o povo de Deus, porque os costumes do povo de Deus não podem ser os mesmos costumes do povo do mundo, amém? E é comum, queridos irmãos, que de tanto convivermos com gente do mundo, os costumes do mundo passem a fazer parte da nossa vida. É tão real isso, que você vê entre as pessoas que não são cristãs o evangeliquez. As pessoas falam misericórdia, pelo sangue, graças a Deus, em nome de Jesus, amém. E elas não conhecem nada de Bíblia, elas só conhecem o evangeliquez, que nós utilizamos muitas vezes na igreja. Então, esse povo aqui estava com seus costumes perdidos. E esse texto ele é maravilhoso, porque ele apresenta aqui a prioridade do povo em adorar a Deus. E essa adoração verdadeira do povo de Deus, ela vai passar por dois eixos. O primeiro eixo é o eixo da palavra de Deus. A adoração verdadeira, ela sempre vai passar por onde, meus irmãos? Pela palavra de Deus. E em segundo lugar, por esta restauração do culto verdadeiro. Palavra de Deus e culto voltado, cristocêntrico, centrado na palavra, com glória a Deus, com aleluia, corretamente, com saúde espiritual na adoração. Imagine você que um grande vendaval passasse aqui na nossa cidade, que a devastação tomasse conta de tudo. A pergunta para mim e para você nesta noite: como nós, por onde, melhor dizendo, por onde você começaria primeiro? Por onde você iniciaria a organizar a sua cidade? Deus falava ao meu coração quando eu li esta passagem e me via uma frase na minha cabeça: a prioridade de sua vida e de minha vida sempre será determinada pelo que você mais valorizamos. A prioridade da sua vida, da minha vida, sempre será determinada pelo que você mais valorizamos. Esse texto me faz fazer uma pergunta: por que o altar primeiro? As casas deste povo, seus muros e até mesmo o templo estavam destruídos. E eu quero perguntar para vocês: por que, em primeiro lugar, construir ou reconstruir o altar? Porque o texto que nós lemos é claro. Eles levantaram em primeiro lugar um altar. E eu quero já responder esta pergunta. Esta resposta é simples. O altar, ele representa a reconciliação. O altar, ele representa a restauração. O altar, ele representa a proteção espiritual. Sem altar não tem como pedir perdão, não tem forma de pedir perdão. Sem altar não tem culto, sem altar não tem adoração verdadeira. Dessa forma, a verdadeira restauração,
ela precisa passar, em primeiro lugar, pela adoração. João Calvino disse que nossos corações, eles são verdadeiras fábricas de ídolos. Os nossos corações são fábricas de ídolos. E por isso nós precisamos restaurar o mais rápido possível o altar da adoração. Você precisa parar de depender de pregador, de pastor e de culto avivado para adorar a Deus. Quando o seu altar de adoração não está restaurado, qualquer coisa vira ídolo na sua vida. Qualquer coisa. Mas nesta noite eu quero estudar com vocês aqui quais são as características para a restauração da adoração. Quando eu li esse texto, quando eu comecei a orar, ainda na semana passada, e eu dizia: Senhor, será que é isso mesmo que eu devo pregar? Quando eu ia para este texto, Deus começava a falar no meu coração que eu precisava falar isso aqui para os irmãos. Quais são as características para a restauração da adoração? Em primeiro lugar, e nós só apresentaremos nesta noite, na próxima quinta-feira provavelmente nós entraremos em outra, porque isso aqui é muito profundo. A primeira coisa, quando eu li este texto, quando o Senhor falava comigo, está aí no versículo de número 1. Por favor, olhe para a sua Bíblia. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Queria que você repetisse comigo: o povo se reuniu como um só homem. A primeira característica para a restauração da unidade, da adoração, a primeira característica é a unidade e zelo na adoração. A primeira característica aqui dentro do texto para a restauração da adoração verdadeira ao Deus da Bíblia é unidade e zelo na adoração. Existem aqui dentro desse texto, e a gente começa agora a ministrar esta palavra, algumas evidências dessa unidade na adoração. Eles, diz o texto sagrado, este povo saiu da Babilônia provavelmente na primavera. Eles passaram no mínimo 4 meses de caminhada em direção a Jerusalém. Ao chegar ao 7º mês, se viram na necessidade de se reunirem como um só homem. O texto que nós lemos nesta noite, ele nos mostra que não foi feita nenhuma convocação. O texto que nós lemos nesta noite nos mostra que não foi feito nenhum tipo de pedido. Não houve nenhuma insistência, não houve nenhuma ameaça por parte de Zorobabel ou qualquer outro líder. Não houve gritaria, não houve exploração, não houve assim alguém pegando no terno de outro, na roupa e dizendo: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. O texto não nos mostra esta insistência. Os que voltaram da Babilônia, ao chegarem em Jerusalém e tendo agora a sua liberdade, a sua alforria garantida, encontraram uma cidade destruída, mas eles tinham uma única resolução, irmão Anderson. Eles esqueceram as suas brigas do passado, as suas questões econômicas que duraram até aquele dia, porque eles sabiam que a restauração da adoração não poderia acontecer distante, melhor dizendo, de uma unidade. Essa unidade é forjada diante da presença de Deus. O povo que voltou de Jerusalém, eles tinham uma única resolução, um único pensamento, eles tinham uma única certeza: para que a adoração verdadeira fosse restaurada, eles precisavam agir como se
Isso era, meus queridos, um desejo de todos. Era o desejo dos sacerdotes, era o desejo dos levitas, era o desejo dos velhos, era o desejo dos jovens, era o desejo dos cantores. Mesmo quebrados pelo tempo como eles estavam, distantes da amada Jerusalém, longe do culto ao Deus verdadeiro, eles se uniram agora para a adoração. Sabe o que eu acho maravilhoso nesse texto? Nesta passagem, eles eram como um só homem. Não eram vários homens em busca de seus objetivos, e sim apenas um grupo de homens e mulheres com um único objetivo, com um único desejo, com o mesmo sentimento, na mesma conexão, no mesmo amor, com a mesma motivação. Os seus planos eram: vamos restaurar a adoração verdadeira, e isso só poderia acontecer através da unidade e do zelo. Agora me permita ampliar esta ideia da unidade na adoração, pensando no Novo Testamento. E se eu estou interpretando Esdras 3 de maneira correta, quando eu digo que uma das características da verdadeira adoração é a unidade, a gente vai para a Bíblia para verificar se o que eu estou dizendo é certo ou não. Por isso eu já peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 46. Atos capítulo 2, versículo 46. Atos 2, 46 diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles estavam no culto, e o texto diz aqui: diariamente, todos os dias, eles perseveravam o quê? Unânimes. Aonde? No templo. Glória a Deus. Abra por favor a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 3. Se esta sentença que eu disse aqui, meus irmãos, está correta, que para restaurarmos a adoração verdadeira precisamos de unidade e de zelo. Tem gente que está fazendo papel de tolo no culto. Tem gente que está perdendo o seu tempo no culto, quando diz e abre a sua boca e coloca a sua melhor roupa e que vem até a igreja do Senhor para adorar, quando não está em comunhão com o seu irmão. Ele poderia ir para qualquer lugar e ter amizade com qualquer pessoa, mas quando ele chega neste lugar aqui, quando ele não encontra comunhão neste lugar aqui, ele está no lugar errado. Deus não ouvirá a sua oração. A sua comunhão está bagunçada, está quebrada. Glória a Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Glória a Jesus. O texto não está dizendo que você vai fazer o que você quiser. O texto não está dizendo que você vai fazer o que você puder. O texto diz que você vai fazer tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios, eu quero que você vá para a Bíblia, porque se a minha sentença deste primeiro ponto, que digo nesta noite, que para restaurar a adoração verdadeira nós precisamos de unidade e zelo, eu preciso provar isso para vocês dentro da própria Bíblia. Porque de repente alguém pode dizer que eu estou inventando, que é conversa, que não precisa, que o culto quem faz sou eu, é na minha individualidade. Eu quero mostrar dentro da Bíblia que está equivocado quem pensa assim e equivocado quem pensa assim.
escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Abra, por favor, a sua Bíblia. Eu quero que você leia comigo. Irmãos, diz Paulo, e olhe a epígrafe do texto, é exortação à unidade. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre culto, sobre adoração. Ele está falando aqui para uma igreja que está dividida. Ele está fazendo uma exortação, e ele está fazendo esta exortação porque ele é informado a respeito da igreja de Corinto, que havia alguns membros da casa de Cloe. Diz o texto no versículo 11: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Havia dissensões, mas o texto que Paulo escreve é: estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões. Tem gente, meus irmãos, que é o verdadeiro personagem da Turma da Mônica. Quem já leu o quadrinho Gibi sabe o que eu estou falando. É o do contra. Tem um personagem famoso no Turma da Mônica que se chama do contra. Eu nunca fui muito assim afim de ler, afim com a leitura da Turma da Mônica, mas eu lembro deste personagem porque esse personagem se parece muito com muitas pessoas dentro da igreja. Eles sempre são os do contra, eles não concordam com nada. Se pinta a igreja de branco, era para ser pintada de verde. Se pintam de verde, era para ser pintada de branco. Se o relógio está do lado esquerdo, era para ser colocado do lado direito, porque o lado direito é o lado correto. Se o relógio está colocado no fundo da igreja, era para ser colocado na parte de trás da igreja. Estas pessoas estão sempre contra tudo e sempre contra todos. Quero aconselhar nesta noite, você que está aqui nesta noite, que você ore mais com atenção para a palavra de Deus, porque esta palavra nos chama a estar de acordo naquilo que nós falamos. Que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, que nós sejamos unidos no mesmo propósito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a única maneira de nós vermos Deus agir em nossas vidas, de fato e de direito, é alinhando nossos corações com o coração de Deus. A única maneira de Deus trabalhar na vida de um crente é quando nós alinhamos o nosso coração. A única maneira de Deus realizar milagre, operar prodígio, falar, batizar, restaurar, é quando nós estamos com os nossos corações alinhados com o coração de Deus, mas também com os nossos corações alinhados com o coração do outro. É preciso ter verticalidade na adoração, mas também é preciso ter coração horizontal alinhado com o outro. Aleluia! Glória a Deus. É todo dia, é aos pouquinhos, irmã Jéssica, mas de forma unânime, como diz Lucas. Lucas diz no capítulo 2 de Atos, é no templo e nas casas. Eu acho maravilhoso isso. Sabe por quê, queridos? Porque a comunhão da igreja era uma comunhão que não acontecia somente na igreja, era uma comunhão no templo e nas casas. Glória a Deus. Não era somente em casa, nem somente na igreja. E além disso, era uma comunhão que era no templo, na casa e todos os dias. Esta igreja tinha comunhão na casa do irmão, tinha comunhão na igreja e tinha comunhão
Eu imagino, só imagino, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, viu, Ed? Mas eu imagino que alguém desavisado, eu acho, estava pensando nisso, que alguém desavisado tenha ficado de fora do Pentecostes. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém que fica chateado, chateadinho, que acha que a sua chateação pode ser descontada na liderança. Vou descontar em Pedro, não vou para a festa de Pentecostes. Perdeu, não deixou de ganhar, perdeu. Vou descontar na liderança, vou descontar na igreja. Então essas pessoas se apartam da comunhão, da congregação, e pensam eles ou elas que fazendo isso estão fazendo mal para a liderança, mas não, estão fazendo mal para elas mesmas. Não estão fazendo mal para ela, para nós, estão fazendo mal para elas, porque estão perdendo a oportunidade de olhar um para o outro, de congregar, de adorar, de estar junto, de exaltar o nome do Senhor, de ser um só. Aleluia! Aleluia! Eu fiz essa conjectura que de repente alguém tivesse até com raiva de Pedro. Eu não vou não. Eu vou ficar em casa no dia do Pentecostes. Perdeu. Porque o texto de Atos 2:1 diz. O texto de Atos 2:1 diz, abra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Presta atenção. Grave esta. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Grave esse texto. Risque esse texto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deus não deixou de derramar sua bênção e o Pentecostes por causa de quem não estava. Não deixou. Ele não deixou. E eu tenho certeza que tinham pessoas que não foram, pessoas chateadas. Eu tenho certeza que tiveram pessoas aqui dentro do texto de Esdras 3 que ficaram chateadas com Zorobabel e diziam assim para Zorobabel: Zorobabel, tem coisa mais importante. Nós temos as nossas casas para reconstruir. Nós temos, e alguns até diziam, nós temos coisas mais importantes. O templo do Senhor. Tinha talvez alguém que dissesse: Zorobabel, as nossas casas estão em ruína e você está querendo construir um altar. As nossas casas estão quebradas e você está querendo adorar. Vamos construir nossas casas, depois a gente adora, depois a gente para. Vamos construir o templo, vamos dar prioridade ao templo. Mas o texto não dá crédito para esse tipo de gente. Não dá, meus irmãos. Porque quem não ajunta espalha, como diz Jesus. Quem não participa perde de receber o avivamento. Porque na agenda de Deus para o avivamento de uma igreja não tem espaço para o individualismo. Na agenda de Deus, o avivamento, a adoração, ela é em unidade, meus queridos. Não tem espaço para o egoísmo na agenda de Deus. O egoísmo de achar que sozinho é melhor do que junto, irmão Anderson. Não tem como você achar que sozinho você é melhor do que 3, 4, 5, 10 juntos com você. Mas quando estamos juntos, meus irmãos, o fogo vai pegando em um, o fogo vai pegando no outro, vai acendendo aqui, vai acendendo ali. É um glória a Deus aqui, é um glória a Deus ali, e o mover de Deus vai acontecendo. Pentecostes vem quando, em primeiro lugar, todos estavam juntos, em unidade. E em segundo, quando eles estavam no mesmo lugar. Tem que estar no lugar, meus irmãos. E o lugar da adoração é em unidade. Tem gente que ocupa espaço, Isabel, mas não está naquele lugar. Eu não sei explicar isso de acordo com a física, porque a pessoa está só ocupando o lugar,
mas ela vive em outra realidade, ela vive em outra esfera, em outro mundo paralelo. Mas eu quero aqui nesta noite, em nome de Jesus, dizer para a igreja de Horta Grangeira que Deus está nos chamando, em nome de Jesus, para ficarmos no mesmo lugar que Ele nos chamou. E este lugar é o lugar da unidade, é o lugar do zelo. Ah, meus irmãos, aleluia! A unidade na adoração é tão importante. Veja só, é tão importante que o autor aos Hebreus, ele se preocupa com o dia do fim que se aproxima. Se você puder abrir Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor se preocupa. Ele sabe que há falta de unidade. O autor aos Hebreus, eu não sei quem foi, ele sabe que a falta de unidade pode comprometer a vida futura de uma pessoa. A falta de unidade pode comprometer a salvação de uma pessoa. Ele diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos a admoestação, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia está se aproximando, meus irmãos, e enquanto nós estamos aqui reunidos como igreja, adorando o nome do Senhor, com esta liberdade, com esta facilidade, meus irmãos, mesmo com alguns ainda querendo dividir a igreja, querendo atrapalhar a obra, querendo perseguir a igreja. Tem igrejas aí espalhadas pelo mundo, e se você estiver aqui domingo no culto de missões, você verá. Tem igrejas que as pessoas se reúnem em casa, tem igrejas que as pessoas estão sendo perseguidas, estão pedindo que esta unidade, que este amor possa entrar e invadir em seus países, para que elas tenham a liberdade de adorar o nome de Jesus. E eu e você estamos aqui nesta noite, de portas abertas, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a exposição da Bíblia, mas muitos neste momento estão nas suas casas assistindo o Jornal Nacional. Meus irmãos, estão assistindo as notícias. Por quê? Porque não querem ouvir a palavra. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Sabe por quê? Porque a comunhão atrai a presença de Deus, e Deus se faz presente quando nós estamos juntos em seu nome. A comunhão atrai a presença de Deus. A comunhão atrai a presença de Deus. A unidade atrai a presença de Deus. A unidade atrai a presença de Deus. Quando nós nos unimos, a glória de Deus desce. Quando nós nos unimos, Deus responde as orações. Quando nós nos unimos, Deus ouve as orações. Deus faz milagre. Deus opera. Deus transforma. Deus faz, meus irmãos. Eu falei para vocês sobre as evidências dessa unidade na adoração, mas eu também preciso, para a gente caminhar para o fim, falar sobre as evidências do zelo na adoração. Eu ainda estou dentro da unidade e zelo. E como disse para os irmãos, não irei me apressar para terminar rápido. O texto diz, se você puder voltar para Esdras capítulo 3, o texto diz que chegando pois o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas suas cidades, o 7º mês, o mês Tisri, que pega uma parte de setembro, um finzinho de setembro e outubro, que o texto menciona, é um dos mais sagrados do ano para o povo judeu. Porque neste mês, no mês Tisri, o 7º mês, era realizado no primeiro dia a festa das trombetas. Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia
Em Números, livro dos Números, você precisa se acostumar a estudar a palavra, meus irmãos. Números capítulo 29. Versículo 1 diz: no primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Se nós estivéssemos focalizados aqui neste texto, você iria ver o quanto esta festa é maravilhosa. Porque esta festa das trombetas é a festa do júbilo. Esta festa das trombetas para o israelita é a festa da alegria. É a festa de literalmente cantar, de adorar, de gritar muito alto, de lançar as trombetas e tocar as trombetas em Jerusalém. Mas também, diz o texto, no 10º dia era realizado a grande festa da expiação. Este é o 7º mês. No 7º mês, além das festas da trombeta, eram também no 10º dia realizado a festa da expiação. Abra, por favor, a sua Bíblia em Levíticos capítulo 16. Levíticos 16, 29. O texto diz: isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. É o dia que vocês afligirão a vossa alma, e nenhuma obra fareis. Nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. É o dia da expiação, é o dia de se arrepender. Você tem o dia da trombeta, aonde eles cantam e jubilam, e agora aqui, no 10º dia, é o dia de prantear pelos pecados. Uma coisa marcava estas datas solenes para o judeu: elas eram santas. Eram momentos de quebrantamento, eram momentos de perdão, era momento de ter zelo na adoração, era momento onde a nação se focava e eles realmente paravam, porque eles estavam parando não para um homem, eles estavam parando diante do Deus santo e verdadeiro, que os havia libertado do pecado. A nação precisaria parar. Eles não poderiam e não deveriam fazer nada. Eles não deveriam trabalhar nestes dias, porque era o dia da adoração, era o dia de buscar o Senhor, era o dia de se quebrantar, de jubilar. Sabe, meus irmãos, e eles faziam, a maioria deles fazia de coração, não fazia porque o líder da congregação mandava, não fazia porque o pastor mandava, não fazia porque o sacerdote mandava, eles faziam porque eles entendiam que tinha havido na vida deles uma tremenda libertação e que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. E é exatamente nesse período do 7º mês que o povo resolve restaurar a adoração. Eles sentem a necessidade de se santificar para qualquer trabalho que eles venham fazer posteriormente. E é com o altar que se apresenta isso. É com o altar que se oferece a oferta pelo pecado. É com o altar que o adorador apresenta a sua oferta dedicada a Deus. É com o altar que ele pede perdão pelos seus pecados. É neste mês, com esta decisão esta que é uma decisão zelosa, o povo estava dizendo assim para Deus: Deus, nós queremos culto. O povo, quando parava dos seus trabalhos, no dia das trombetas, no dia da expiação, eles estavam dizendo assim: Deus, nós queremos culto.
Deus, nós queremos te adorar. Deus, hoje é dia de te buscar. Deus, hoje é dia de te adorar. É dia, eu acho que esse povo era pentecostal, porque trombeta aqui no hebraico é jubilar, é tocar alto. Este povo dizia assim: hoje é dia de adorar o teu nome, de dar brados de glória. Aleluia. Agora, irmãos, é vergonhoso como nossas prioridades estão comprometidas. Eu estou falando de zelo na unidade. Anos atrás, o culto na Assembleia de Deus, ele era prioridade máxima. As menores igrejas, e eu era de uma igreja pequenininha, os cultos de doutrinas eram cheios. E os pastores eram cheios de Deus. As prioridades eram outras. E eu falo como um novato na Assembleia de Deus. Um pouquinho mais de 2 décadas nós temos na Assembleia de Deus. Igreja essa que eu amo. Igreja essa que eu visto a camisa, que eu prego o evangelho aqui no púlpito delas. Eu sirvo a esta igreja como um dirigente. E quando eu encontro homens de Deus, pastores do passado, que devotaram a sua vida, o seu ministério pastoral, à pregação, ao cuidado da igreja, eu me sinto envergonhado pelo tempo em que vivo. Eu não quero falar aqui dos irmãos de outras denominações, meus irmãos. Eu não quero falar aqui dos irmãos de outras igrejas, dos irmãos das igrejas batistas, dos irmãos das igrejas presbiterianas, mas eu me sinto envergonhado quando no culto de oração temos um mirrado de gente. Eu me sinto envergonhado quando na escola bíblica nós vemos um mirrado de gente. Eu fico envergonhado quando no culto de doutrina, meus irmãos, as pessoas já não dão mais atenção ao ouvir a palavra de Deus. Está aqui um homem que é crente desde a sua infância e ele não pode mentir no que eu estou dizendo nesta noite. É vergonhoso o que nós estamos vendo hoje. Muitas igrejas da Assembleia de Deus do nosso Brasil, quando não se é valorizado as escolas bíblicas, as escolas de obreiro, o estudo da palavra, os cultos de doutrinas, meus irmãos. Muitos de nós colocou a adoração, o culto, em um momento da agenda escrito de lápis, irmã Helena. Sabe por que escrito de lápis? Sabe por que lápis grafite? Porque se tiver algo mais importante dá para apagar. Colocou de lápis. Deus já não é mais a prioridade. Sua alma, a alma de algumas dessas pessoas já não mais se alegra com os velhos hinos da harpa que cantamos aqui. Os corações de algumas dessas pessoas já não ficam mais ansiosos pela chegada do culto. Eu lembro-me de me pegar na porta da sapataria que eu trabalhava em pleno domingo, pensando no culto. Muitas vezes eu saía da fila de vendas. Nós ficávamos na porta, um grupo assim, um atrás do outro, e eu estava na vez. Olhava para o relógio, ficava olhando para o relógio, e quando eu percebia que dava 6 horas e eu estava ali, eu não estava no culto, eu subia para o estoque. Muitas vezes me vinha uma angústia, eu corria para o banheiro do shopping, fechava as portas ali daquele banheiro, cheio de bactéria ou não, eu dobrava meu joelho ali e eu dizia: Deus, eu queria estar no culto. Aos olhos naturais, meus irmãos, o povo que retornara do cativeiro tinha coisas mais importantes a realizar. As necessidades deles eram outras. Eles tinham negócios a concretizar. Eles tinham suas casas para construir. Simplesmente eles poderiam adiar a adoração e dizer:
Vamos restaurar primeiro a nossa vida comum. Vamos restaurar, vamos adiar a ida ao altar por um tempo. Vamos adiar porque nós temos as nossas coisas. Estamos muito cansados e cansados da viagem que fizemos da Babilônia. Vamos esperar a correria passar. Vamos deixar o culto para depois. É exatamente isso, meus queridos irmãos, que muitos de nós estamos fazendo. Adiamos a comunhão até nos estabelecermos no mundo. Adiamos a comunhão até que as coisas melhorem. Dizemos, quando eu pagar aquela conta, quando eu conseguir aquele emprego, quando a minha situação estiver melhor, eu vou buscar mais a Deus, porque a minha prioridade agora é estudar, a minha prioridade agora é ganhar mais, é ter mais, e o culto vai ficando em segundo plano. Mas quando este povo volta da Babilônia, a sua prioridade é o altar. Eles precisam voltar para o Deus da Bíblia e se humilharem na presença dele. Não existe mais zelo do dia do Senhor. Não existe. Quando é lançada a escala de trabalho, o bolso de muita gente fala mais alto do que a fé. Isso que eu estou dizendo aqui são coisas que o Senhor tem me dado, meus irmãos. Não está nos comentários bíblicos, não. Quando tiver eu cito. Mas tem gente que tem trocado o Deus da Bíblia por um dia melhor de trabalho, por um extra. Tem gente que tem deixado de lado porque tem perdido o zelo, o seu bolso tem falado mais alto. E pasmem, ainda bem que hoje é culto de doutrina, meus irmãos não vão ficar claros. É triste que tem incrédulos que já pegaram o macete e já sabem que é só falar com o crente que ele troca no dia do culto. Fala com o crente, ele não está nem aí, ele troca. Deus está nos chamando para a adoração como prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos restaurar o altar da adoração nas nossas vidas, meus irmãos. Antes não era assim. Era o irmão que trocava com o descrente. Eu trabalhei em escala há muitos anos. Porque quando a escala caía no domingo, ele até pagava para ir trabalhar alguém no lugar dele, para ele vir para o culto, porque a sua prioridade é a adoração. Aristóteles dizia que a finalidade do homem, Isabel, era a felicidade. Aristóteles dizia que a finalidade do homem era a felicidade e o florescimento de sua vida. Eu não vou explicar isso aqui porque eu não tenho nem capacidade assim intelectual. Os existencialistas, eles dizem que o homem é livre para criar o seu próprio sentido e finalidade através das suas escolhas. O homem pode fazer o que ele quiser, ele é livre para criar o seu sentido e finalidade através das suas escolhas. São os existencialistas. Já o humanista, o humanismo secular diz que o homem deve buscar o seu desenvolvimento pessoal. Eu espero que você não esteja se identificando com nenhuma destas vertentes. Mas o humanista diz que o homem deve buscar em primeiro lugar o seu potencial máximo. Sua felicidade pessoal é o que importa. Você tem que ser feliz, é o que importa. Eu espero que você não esteja buscando isso como o fim máximo da sua vida. As religiões orientais falam de buscar um propósito na vida e de agir virtuosamente, de buscar uma maneira de suportar o sofrimento. Já Abraham Maslow
Abraham Maslow disse que a finalidade primária ele desenvolveu uma teoria que é a teoria da hierarquia das necessidades. E dentro dessa teoria, ele diz que o principal propósito do homem é a sua autorrealização. A autorrealização. Esta é a missão do homem, segundo Abraham Maslow, um teórico da psicologia que desenvolveu essa teoria. Agora, de acordo com a palavra de Deus, deixa eu dizer para você: seu propósito de vida, sua meta, seu alvo, seu objetivo, a sua alma precisa desejar. Isso que eu vou lhe dizer agora. A sua maneira de andar, o seu desejo, o seu respirar precisa ser glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Glorificar a Deus. Qual é a meta do crente? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para frente. Mas se as coisas não estão boas, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas se eu não estou com tanto dinheiro no bolso, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas se eu estou com a saúde debilitada, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A nossa alegria é adorar a Deus. A nossa alegria é glorificar a Deus. Você foi feito para adorar. Você foi feito para adorar, meu irmão. Será que você pode dar a Deus aí alguns segundos do seu tempo em adoração? Você foi criado para... Isso aqui é o catecismo de Westminster. Não foi eu que inventei não, tá certo? Porque alguém vai dizer que está inventando. Não fui eu. É o catecismo de Westminster que diz: glorificar a Deus e alegrar-se nele, gozá-lo para sempre. Esta é a meta do crente, é adorar. Eu quero encorajar você nesta noite, em nome de Jesus, a deixar as coisas da vida comum, a deixar em segundo lugar. Eu quero lhe encorajar a lançar nesta noite a sua dependência no altar de Deus. Eu quero te encorajar nesta noite a adorar a Jesus de Nazaré. Ele é digno. Em João 4, Jesus está diante da mulher samaritana. Se você quiser abrir a Bíblia, já estou concluindo. Jesus está diante da mulher samaritana. A vida pessoal desta mulher era uma verdadeira bagunça. As prioridades dela eram uma verdadeira bagunça. Moralmente, esta mulher era depravada, socialmente abandonada. Quando Jesus encontra aquela mulher na fonte, ela está preocupada com o fato de Jesus, ela fica, melhor dizendo, preocupada com o fato de que Jesus, por ser judeu, ortodoxo, estava conversando com ela. Quando ela percebe que não está diante de um simples judeu ortodoxo, quando ela percebe que não está diante de um judeu comum, mas sim de um profeta, porque ela diz assim: eu vejo que o Senhor é um profeta. Quando ela percebe que está diante de alguém que é um profeta, que conhece a vida dela, quando ela percebe que está diante de alguém que tem água pura para lhe dar, quando ela percebe que está diante de alguém que conhece o seu futuro, que conhece o seu íntimo, que conhece a sua história, ela entra em assunto com Jesus sobre o tema da adoração. Ela quer escapar. Existem dúvidas na cabeça desta mulher e na maioria das pessoas. E a hora já foi. E eu vou terminar, meus irmãos. Alguns judeus zelosos poderiam até dizer: é somente em Jerusalém, dentro do tema da adoração, que essa mulher desenvolve com Jesus. Os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim. Nós assembleamos, dizemos que é somente aqui na Assembleia de Deus. Eu não digo isso.
Mas tem alguns que dizem, outros dizem que é só na Batista. Mas Jesus deixa bem claro: o local da adoração é em espírito e em verdade. Deus ainda procura gente assim. Pastor Russell Shedd diz em seu livro sobre adoração que nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por alto preço. Como consequência disso, nós somos escravos de Deus, membros do seu corpo. E se você é membro do corpo, quando você se reúne em adoração, na ceia, quando você se reúne na ceia, você não está apenas dramatizando o sacrifício de Jesus. Não é apenas um momento de dramatização, de demonstração horizontal de adoração. Porque quando você está na ceia, você está dizendo que ama Jesus, mas você está também dizendo que ama aquele que está ao seu lado. Por isso que é preciso zelo na adoração. Por isso que é preciso unidade na adoração. E caso isso não ocorra, muita gente deixa de ceiar, prefere não pedir perdão. Paulo diz: isso não é a ceia que comeis. Eu concluo essa primeira parte. Fique de pé. Eu achei que iria sobrar tempo. Na próxima quinta-feira, nós apresentaremos outras características. Essa foi apenas a primeira. Unidade e zelo na adoração. Eu lhes apresentei as evidências da adoração e as evidências do zelo. O que você vai fazer com isso é um problema seu. Você precisa adorar. Glória a Deus. E a adoração não se faz distante do irmão. Glória.